o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra de morte, resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo e a alegria lhe aumentastes. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na colheita e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e justiça, desde agora e para sempre, pois o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém? Essa é uma mensagem certamente de esperança, mas esperança para que tipo de gente? Você percebe que para receber um presente, você tem que ser humilde. Já reparou nisso? A gente, quando vai ganhar um presente, muitas vezes fala o que mesmo? Não precisava, né? Alguém já diz assim, então devolve, se não precisava, vou pegar de volta, né? A pessoa ganha o presente e fica constrangida, porque você tem que ser humilde. E aí o pastor Timothy Keller faz uma provocação assim, imagina se na manhã do Natal você ganhasse 2 livros, um dele é sobre dieta e o outro é como deixar de ser egoísta. Você ia gostar desses 2 livros? Eu preparei um para cada um aqui, não, brincadeira, né? Não tem. Para receber um presente desse, a gente tinha que ser humilde, né? Falar, Senhor, o que estão falando de mim? Sabe aquela brincadeira que eu gosto de falar, né? Quando a gente ganha sabonete, é sinal que o pessoal está falando que está precisando tomar banho, né? Eu ganhei várias Bíblias da igreja, eu fico pensando, será que é porque eu preciso ler mais? Acho que eu preciso mesmo, né? Quando a gente ganha presente, a gente tem que ser humilde, até para receber. Quando você é convidado, por exemplo, para algum lugar que a pessoa diz assim, não precisa trazer nada, não precisa, tem tudo aqui. A gente não se contenta, leva que seja um refrigerante, alguma coisa, porque é difícil receber as coisas. Para a gente ter a humildade de aceitar o presente, que é a luz, né? O povo que andava em trevas viu grande luz, a luz do Senhor. Sabe o que primeiro tem que acontecer? Eu tenho que entender a minha condição. Só é salvo por Cristo Jesus, só é tocado por Ele, quem reconhece, eu estou em trevas. Só isso. Porque aquele que está em trevas, aquele que está numa condição de escuridão, mas diz assim, eu estou melhor que os outros, eu sou muito bom. Tem gente que fala, eu não preciso de um Salvador, eu não preciso de Jesus, ou talvez até goste da ideia, mas fala assim, isso é para os outros, é para os mais fracos. É verdade, de certa forma é, mas todos nós somos fracos. Começa reconhecendo a nossa condição, que é uma condição de trevas. Se você não perceber a sua necessidade de Jesus, Jesus nunca será tão brilhante, tão iluminador para o seu coração, quanto deverá ser. E é verdade isto para a conversão. Jesus tem que ser luz para a escuridão em que eu estava nas trevas do pecado. Mas isso é verdade também para a santificação. Se eu não enxergo Jesus como a luz que vai iluminar os meus passos. Alguns dizem assim, eu já me converti, eu já sei tudo de Bíblia. Eu já sei tudo da igreja, não preciso mais. Já decorei o beabá. A verdade é que Jesus é luz para todo aquele que precisa de sabedoria, para todo aquele que precisa caminhar. E qual era a condição deste povo que estava em trevas? Era um povo em ignorância. Efésios 4:18 fala assim, olha, vocês não sejam como os gentios. No 17 fala assim, não seja igual a eles. O que é? Como que eles eram? Aqueles que não eram convertidos. Eles estavam entenebrecidos no seu entendimento. Ou seja, o entendimento deles estava obscurecido, ignorante. Eles não conseguiam chegar ao conhecimento de Deus. 1 Coríntios 2 fala que o homem que é carnal não discerne bem as coisas do Espírito de Deus.
ele não consegue entendê-las. Há uma ignorância nas pessoas que estão nas trevas. E era assim com você antes de Jesus. Se você não tem Jesus, ainda é. Ia dizer assim, perdoe-me dizer, mas não perdoe não. Porque esta é a verdade sobre os nossos corações, sem Cristo Jesus. A outra situação, que talvez seja maior, é de morte espiritual. Todos pecaram, estão afastados da presença gloriosa de Deus. Eu preciso saber quão pecador eu sou e quão indigno eu sou. Assim o presente que é Jesus será ainda mais maravilhoso, ainda mais glorioso. Quanto mais eu percebo a lama em que eu estava, mais eu percebo a pureza de Cristo Jesus. Esta é a verdade. Estávamos em trevas moral. Sabe o que é moral? Tem a ver com ética, sobre o certo e errado. As pessoas desse mundo não sabem discernir o que é certo e errado. Jeremias 17:9 fala que o nosso coração é enganoso. Tem gente dizendo que o certo é o errado e que o errado é o certo. Necessário perceber isso. Estávamos em trevas sociais, porque aqui diz que o povo andava em trevas e na terra ou na região da sombra da morte. Havia uma sombra de morte que pairava sobre eles. Mas como sair dessas trevas? E antes da gente chegar na luz aqui, eu faço mais um comentário. As pessoas que tentam sair das trevas sem Jesus, elas ficam rodando em círculo. Você conhece alguém assim, talvez? Quem sabe tenha sido você. Pessoa que fala assim, eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar. E ela fica assim, ó, rodando, né? Do mesmo jeito. Ah, não, agora tem solução, fica rodando. As pessoas querem sair das trevas, por exemplo, com idolatria, com apenas comportamento. Fala assim, não, se eu mudar esse comportamento, tudo vai melhorar. Com o prazer pessoal. Eu já falei para os irmãos, uma vez fui evangelizar um rapaz, e ele disse assim para mim, não, mas eu vou melhorar, e aí um dia eu vou para a igreja, um dia eu vou ser digno. Aí eu pensei, rapaz, então você nunca vai para a igreja, porque você tem que ir para Jesus, para então você melhorar. As pessoas querem sair dessas trevas pela sua própria capacidade. Isso não é possível. Se você não tiver a luz, e aí eu já me adianto, né? Você nunca sairá das trevas. Imagine alguém dentro de um poço, tudo escuro, dizendo assim, eu vou criar do nada luz aqui, vou fazer de algum jeito. Não, a luz tem que vir de fora, esta é a ideia. E sobre este povo raiou a luz. Eu quero levar você a lembrar do tempo que você estava em trevas, ou de um tempo que você passou na região da sombra da morte. Quem sabe você foi um dos que já caminhou pelo vale da sombra da morte. E quando raiou aquela luz, ainda que seja um ponto de luz, um pingo de luz, ou nós diríamos um feixe de luz, ali havia uma esperança. Porque não importa quão densas sejam as trevas e quão pequena seja a luz, um pouquinho de luz fará toda a diferença, dará a esperança, tal como no ditado que a gente diz, a luz no fim do túnel. O túnel é muito maior, mas quando você vê aquele pontinho, você que já esteve em algum local assim, você percebe que é uma esperança, ali tem a saída. Sobre o povo que habitava numa região que era sombra e morte, Deus fez raiar a luz. Talvez não, certamente você já habitou em região de sombra e morte, região de desesperança, em que você disse não havia mais solução, tudo está acabado, mas a luz de Jesus raiou. Quem sabe foi nesse ano, quem sabe foi há pouco tempo atrás. E é fácil o nosso coração esquecer disso. É fácil a gente ganhar o presente, achar bonito e depois falar, ah, não, deixa para lá. Quanto mais nós lembramos, irmãos, e aqui não é rememorar pecado, não, mas é lembrar da graça de Deus, mais nós percebemos como Jesus é gracioso. Tem crente que fica relembrando pecado, isso está errado. O que é relembrar pecado? É aquela pessoa que fala assim, ah, eu no mundo eu fazia muito mais, eu fazia pior. Você já ouviu isso? A pessoa vai contar um testemunho e fala assim, não, eu me converti, eu era assim, aí está lá o crente já dizendo, eu era pior, eu era muito pior. Pecado não é glorioso de contar não é maravilhoso. A ideia não é essa, se gloriar no pecado, mas é lembrar de onde Jesus te tirou, da condição que Jesus mudou do nosso coração. Por quê?
para que a gente perceba como essa luz é graciosa. Na luz nós esquecemos, né? Como ela é necessária. Bastasse que acabasse a energia aqui, a gente já ia começar a querer tirar a luz do celular de algum lugar, porque a luz é importante. E aí, esse povo que andava em trevas foi presenteado com o raiar da luz. Eles viram uma grande luz, é isso que está no texto, resplandeceu a luz. A luz é uma promessa de um presente que Isaías, o profeta aqui, fala para iluminar o povo de Deus. E qual que é essa luz? É a vinda do próprio Deus. Se nós estamos em trevas, nós não conseguimos sair sozinhos. Quando Jesus conta uma parábola, ela é bastante interessante para dizer, a parábola é a seguinte, aliás, que um dono da vinha plantou lá uma vinha, né, uma plantação de uvas, e deixou os empregados. E aí, o dono mandou os seus capatazes, gerentes, por assim dizer, para que, para que gerenciasse, cobrasse, enfim. E aí aquelas pessoas espancavam os gerentes, espancavam aqueles enviados. Aí o dono da vinha diz assim: agora eu vou enviar o meu próprio filho, porque o meu filho eles vão tratar bem. E Jesus está contando essa parábola e ele conta o sentido dela, que vale muito a pena a gente lembrar. Aqueles gerentes, qual eu estou chamando aqui, mas eram os encarregados, Jesus compara aos profetas do Antigo Testamento. Então os profetas iam anunciar o povo, e o povo não entendia. Batia, espancava, matava profetas. Isaías, irmãos, a Bíblia não conta, mas a tradição da igreja diz que ele morreu cerrado ao meio. Olha que situação terrível. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque o povo andava em trevas, mesmo que Deus mandasse a sua mensagem a algum homem de Deus, as pessoas não queriam ouvir, e ele envia o seu próprio filho. Jesus é a luz que nós estávamos esperando, e Jesus é a luz que você está esperando na sua vida. Tem gente esperando ganhar na Mega Sena, fala assim: agora que eu ganhar na Mega Sena, tudo vai mudar. Verdade, você vai ficar rico, talvez eu fique um pouco mais seu amigo, pode ser que sim, não vou dizer nada. Mas não vai mudar muita coisa não, tá? Você vai ter prazeres neste mundo, vai ter mais conforto, tudo bem. Mas a verdade é que aquela mudança que nós estamos esperando é em Jesus que ela acontece. Só em Jesus. Por quê? Porque Ele é a luz. Isaías 30 diz que a luz do sol será 7 vezes maior quando o Senhor ligar a quebradura do seu povo. Imagine 7 vezes mais. Nós já estamos com 30 graus aí, que já está difícil, 40 graus, faz vezes 7 aí. Só não vou fazer porque não é a hora de fazer cálculo hoje, tá? Mas imagina, tanta luz. Por quê? Porque o Senhor estaria no meio do seu povo. Tiago fala: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. Nesse contexto ainda, lá no 17 de Tiago 1, fala que esse Deus é o Pai das luzes. Ou seja, raiou a luz sobre os nossos corações. Como que tem crente andando em trevas de pecado? Como tem gente que ama Jesus, ou diz que ama, que ainda está longe do Senhor, que ainda não caminha com Ele. E quando você caminhar com Ele, promessa de Isaías também, no 60:19, é dito que o Senhor será a tua luz perpétua. É o Senhor que iluminará e ilumina os corações. Há tanta coisa para ser iluminada em nossos corações. Irmãos, eu tenho um palpite, tá? Uma desconfiança. Às vezes nós não queremos que o Senhor ilumine os nossos corações, porque quando Ele iluminar, será mostrado tudo o que está lá. Talvez já tenha acontecido com você. Ler a sua Bíblia, orar ao Senhor, ouvir uma mensagem, enfim, estar conversando com alguém, e o Senhor vem e traz luz. Se fala assim: eu estou errado, estou em pecado, preciso mudar. Quem sabe eu corro da luz porque eu tenho medo do que a luz poderá fazer na minha vida, do que ela poderá mostrar. Mas a verdade é que, se você for iluminado, há esperança. Se a luz do Senhor raiar sobre o seu coração, há esperança. Porque luz traz vida, traz capacidade de enxergar, capacidade de mudar. Você quer aí um exemplo? Ou fazer, como que a gente fala? Fazer uma ilustração prática aí, se você quiser.
chega lá no seu quarto, apaga as luzes, faz isso à noite e tenta arrumar o seu quarto. Você não vai conseguir, provavelmente, né? A não ser que você tenha tudo decorado, mas mesmo assim haverá possibilidade de errar. Agora, acende a luz, que você vai conseguir encontrar cada coisa, em cada cantinho. É quem está em trevas que precisa de luz. Mas sabe o que é mais maravilhoso? O verso 6 fala que essa luz vem com um menino. Um menino nos nasceu. Olha onde está a nossa salvação. Eu penso que Deus ri de nós, não no sentido de tirar sarro, não, mas no sentido de nos rebaixar mesmo, de mostrar a tua graça. Aí está a esperança num bebezinho, né? Ou estava em Jesus, na fragilidade de uma criança, que é um presente de Deus. Você percebe que é dito que um menino nos nasceu e um filho se nos deu. A palavra aqui é que ele foi dado a nós, é um presente de Deus. Agora nós sabemos como a luz vai vir a nós. Como? Como qualquer luz que vem de fora. Deus vem dos seus altos céus e se revela a nós. Irmãos, o que Deus faz em Jesus é para acabar com o poder e com o pensamento dos poderosos. Por quê? Quando nós lemos em alguns profetas, nós vemos a profecia do grande e temível dia do Senhor, que virá. Miqueias, já preguei aqui no livro de Miqueias, tem uma mensagem tão interessante. Quando começa o profeta, ele vê como se fosse Deus, né, saindo do seu trono, pisando nas nuvens, pisando nos montes, os montes derretem, e eu acho aquela ilustração maravilhosa, porque é como se Deus fosse tão grandão, né, estivesse tão acima, e ele vem pisando e pisa, os montes derretem. Era assim que dava para imaginar a chegada de Deus. Aí agora os anjos anunciam. Agora nós vemos Deus está conosco. Como? Num bebezinho. Graça do Senhor, um presente. E ele não precisa fazer nada, mas ele já é de uma linhagem real. O governo já está sobre os seus ombros, e ele tem todas essas qualidades aqui, que não dá para a gente se atentar a elas todas, ou pelo menos parar muito tempo, mas ele é um maravilhoso conselheiro. Em Cristo a sabedoria humana é desfeita. Em Cristo Deus ri do pensamento deste mundo, e Deus apresenta a sua sabedoria. Deus ri mesmo, tá? 1 Coríntios 1, Paulo fala, onde está o sábio a sua sabedoria? Ele está tirando sarro. Deus tornou louca a sabedoria deste mundo. Como? Em Cristo Jesus. Agora, aplique isso para o seu coração. Você está precisando de um conselho? Está precisando de uma direção? Ele é maravilhoso conselheiro. Quantas vezes eu, e provavelmente você, tomamos direções erradas, que fazem mal ao nosso coração, por falta de perguntar ao maravilhoso conselheiro. Senhor, o Senhor quer isso para a minha vida? Senhor, esses planos para o próximo ano são do Senhor mesmo? Senhor, isso que eu tenho feito, o modo que eu tenho vivido, como eu tenho atuado, é do Senhor? Ele é maravilhoso conselheiro. Ele gosta de aconselhar quem pede conselho. Às vezes ele já fez isso em voz audível para muita gente, mas ele faz com a palavra dele, enfim, com um testemunho no coração, porque ele é maravilhoso conselheiro. Ainda em Colossenses 2,3 fala que os tesouros da ciência e da sabedoria estão escondidos em Cristo. Outra coisa que ele é Deus forte. Colossenses 1 fala que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Tudo foi criado por ele. Todas as coisas visíveis ou invisíveis, seja no céu ou na terra, tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado nele e para ele. Ele é Deus forte também. Aquele bebê é o próprio Deus, esse Jesus a quem adoramos. E às vezes a gente talvez diminui quem ele é. Ele é poderoso, talvez ele não tenha feito aquilo que você queira, mas o poder dele continua. Outra coisa que ele é chamado é Pai da eternidade, ou Pai eterno. Jesus mesmo testemunha sobre ele. Antes de Abraão nascer, eu sou. E João vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Ele é o Pai eterno, ou Pai da eternidade. É aquele que estava antes e estará depois. Alguns gostam de dizer o seguinte, olha, esse é o nosso pensamento mais popular. Olha, quando a gente morrer, nós vamos lá para a eternidade, que Jesus está lá na eternidade.
Não está errado dizer isso, mas há um equívoco aqui, sabia? Não é Jesus que está na eternidade, não. A eternidade só existe por causa de Jesus. Jesus é eterno, e porque Ele é eterno, nós viveremos com Ele. Parece estranho dizer isso, né? É porque Ele está acima de tudo. Ele está acima do espaço, tempo, da eternidade, daquilo que está fora. Ele é o Pai da eternidade, gente. Senhor sobre todas as coisas. E é Senhor sobre a sua vida também. Quando João vai ao céu, e está um furdunço lá na terra, João está preso em Pátimos, você deve se lembrar disso. Estava muito pior do que hoje. Hoje em dia a gente ainda acha que está ruim, né? Guerras, dificuldades. E uma das visões que ele tem sobre Jesus, sabe o que é? Ele vê Jesus como aquele que tem as 7 estrelas sobre as mãos, no controle das 7 estrelas. E o que isso tem a ver? Na terminologia, no pensamento, até mesmo na astrologia dos romanos daquela época, eles acreditavam no que hoje é comparado esqueci o nome, mas enfim, do horóscopo. Sabe o horóscopo? Que a pessoa fala assim, nossa, eu nasci de tal signo, né? Então eu vou ser assim, minha vida vai ser daquele jeito. Naquela época isso era uma religião que muitos acreditavam de fato. Tal como era o jeito das estrelas, a pessoa seria daquele modo, bem parecido com o horóscopo mesmo. Aí João vai ao céu, e é engraçado como Deus faz as coisas, né? Ele tem uma visão simbólica, né? Mas uma visão de Jesus segurando as 7 estrelas. Como quem diz assim, sabe quem que manda no mundo mesmo? Sabe quem que manda na vida de todo mundo? Quem sabe de tudo? É o Pai da eternidade, é Jesus. Ele que manda na sua vida, Ele que sabe. Esse maravilhoso conselheiro, esse Pai eterno, pode ser o seu Senhor. E a última característica aqui, que é maravilhosa, Ele é príncipe da paz, príncipe da paz. A verdade é que Jesus vem instituir uma paz com Deus e a paz entre Deus e os homens. Nós ouvimos hoje de manhã, aliás, sobre essa paz, né? Irmãos, Ele é o príncipe da paz. Vou perguntar para você aí, está faltando paz para você? Está faltando paz? Quando ainda jovem, uma moça chamada Corrie ten Boom, ela era uma moça na época, na Holanda, holandesa, né? Na época do nazismo. Então imagine só, na época ouvindo os rádios, vendo os jornais, o nazismo fica grande lá na Alemanha e começa a tomar os países ao redor. E a Holanda bem coladinha ali. E eles começaram a ficar com medo. E aí eles recolheram judeus na casa deles. E era proibido, você se tornaria tão condenável quanto, né, naquele contexto. E ela ficou com medo. E ela perguntou para o pai dela assim, pai, eu tenho medo. Por quê? Por que, filha, você tem medo? Eu tenho medo de negar Jesus. Uma moça ainda, ela nunca foi casada e não tinha coragem de quase nada, vamos dizer assim. Imagina o temor de uma guerra. E o pai dela falou assim, filha, quando você vai pegar um trem, quando que eu te dou o bilhete? E ela fala, olha, pai, você vai lá, compra o bilhete, você me dá na hora de eu entregar para o cobrador, para o maquinista, seja para quem for. Na hora que eu vou entrar na viagem, é que eu te dou o bilhete. E aí, ele falou assim, Deus vai fazer assim com você. Se você precisar, na hora que você precisar, Deus vai te dar a coragem. Eu achei maravilhoso isso. E ela precisou, irmãos, já contei esse testemunho. Eles foram encontrados, foram presos, o pai e a irmã, que era toda a família viva dela, morreu, e ela ficou ali, foi firme com Jesus, passou a guerra, ela passou décadas testemunhando do amor dela por Jesus e de como ela não negou Jesus naquelas condições. A gente olha para Jesus como príncipe da paz. E talvez você está enxergando aí momentos que tomam a sua paz. E você pensa assim, como que eu vou encarar isso? Como que eu vou lidar com essa e aquela situação? Na hora certa, o príncipe da paz te dá a paz. Na hora que você precisa entrar no trem, você ganha o bilhete. Na hora que você precisar da paz, basta você estar conectado com Ele, que Ele vai dar a paz a você. Tem alguma coisa tomando a sua paz? Talvez nós não devemos fazer o que nos parece óbvio. O que é? Ir lá e tentar dizer assim, olha, me dá a paz aqui, você que está tomando a paz, me dá aqui a paz de volta. Às vezes é uma situação, às vezes é uma pessoa. Talvez você precise ir para o outro lado, falar, eu vou com o príncipe da paz,
e Ele vai me dar a paz. Ele vai pastorear e pacificar o meu coração. Este é o presente que nós temos. Irmãos, se nós estivéssemos aqui distribuindo brindes, distribuindo, sei lá, bilhetes premiados, se estivéssemos distribuindo o que for, talvez dinheiro, né, que é o mais óbvio, ainda assim não seria melhor do que o presente de Jesus. Esta é a verdade. Aquele ao qual nós devemos caminhar, contar aquilo que nos passa, enfim, e estar com Ele sempre. E eu quero terminar essa mensagem te desafiando a pensar em como Jesus tem sido importante para você, para a sua caminhada, para a sua vida, o quantos conselhos você está tomando do maravilhoso conselheiro, quanto você está entregando a sua vida para o Pai da eternidade que dirige tudo, que tem as estrelas na mão, quanto você está tendo da paz desse príncipe da paz. Quero orar junto com você. Pai de amor, obrigado, Deus, porque o Senhor é bom, obrigado por esse presente que é Jesus. Te louvamos porque a graça do Senhor sobre nós nos redime e nos faz novos. Pai, o príncipe da paz foi enviado a nós e nós te agradecemos por isso. Deus de amor, aquele que reina sobre todos, que é Pai da eternidade, é o nosso Senhor, é aquele a quem amamos. Não nos deixe, Senhor, viver uma vida em trevas ainda. Não nos deixe viver uma vida sob escuridão, quando recebemos a luz, quando recebemos o presente, que é a maravilhosa graça de Jesus sobre nós. Ah, Deus de amor, clamamos por isso e te agradecemos porque celebramos o Natal, te agradecemos porque celebramos a vinda de Jesus e a esperança eterna sobre os nossos corações, Pai. Oramos gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.